Jornada, é importante reconhecer que a trajetória para transformar a própria realidade financeira, mesmo partindo de condições de escassez, envolve muito mais do que técnicas ou truques momentâneos. Ela exige uma mudança profunda de mentalidade, uma transformação na forma como enxergamos o dinheiro e, sobretudo, um comprometimento constante com o aprendizado e a prática de novos paradigmas. Inspirado pelas ideias revolucionárias apresentadas no livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, este roteiro se propõe a ser uma verdadeira carta de intenções para quem deseja romper com a mentalidade tradicional e abraçar a visão de que é possível, sim, tornar-se rico mesmo quando se nasce ou se vive na pobreza. Em um mundo repleto de desafios e limitações, muitas vezes nos ensinou a acreditar que a riqueza é privilégio de poucos ou o resultado de sorte inadmissível. No entanto, a partir do momento em que começamos a compreender os fundamentos da educação financeira e a perceber que o verdadeiro diferencial está em saber transformar as adversidades em oportunidades, a porta para uma nova realidade se abre, revelando que a independência financeira é fruto de escolhas conscientes, disciplina e, principalmente, de uma visão estratégica sobre o papel do dinheiro em nossas vidas. O primeiro ponto que se destaca nessa jornada é a necessidade de abandonar velhos hábitos e crenças enraizadas, muitas vezes passadas de geração em geração, que nos condicionam a ver a escassez como algo permanente e inescapável. Quando olhamos para a história de Robert Kiyosaki, percebemos que ele aprendeu de formas muito distintas sobre dinheiro e riqueza. De um lado, o pai pobre, que representava um pensamento tradicional voltado para a segurança de um emprego fixo e o acúmulo de bens. E do outro, o pai rico, que mostrava que o dinheiro deveria trabalhar para nós e que investir em conhecimento é o primeiro passo para mudar essa realidade. Essa dicotomia é essencial para entender que, para transformar a vida financeira, é preciso mudar o mindset, ou seja, a maneira como pensamos sobre dinheiro, vendo não apenas como algo a ser acumulado, mas como uma ferramenta capaz de criar oportunidades e abrir caminhos para a prosperidade. O primeiro passo é, portanto, repensar suas crenças limitantes, reconhecendo que o sistema tradicional muitas vezes não oferece os recursos necessários para a verdadeira liberdade financeira e que é preciso buscar novas fontes de aprendizado para construir uma base sólida rumo à riqueza. Essa mudança de mentalidade passa também pelo entendimento do que realmente significa possuir ativos e passivos. Robert Kiyosaki enfatiza que o que diferencia as pessoas financeiramente bem-sucedidas não é o valor total de seus bens, mas sim a capacidade de adquirir ativos que gerem renda, enquanto se evita a armadilha dos passivos que drenam os recursos disponíveis. Em termos práticos, isso significa que se torna imprescindível aprender a investir de forma inteligente, buscando alternativas que permitam que o dinheiro se multiplique ao longo do tempo. Para aqueles que ainda não têm condições de realizar grandes investimentos, o caminho não precisa ser imediato. Ele começa com a educação financeira, a leitura de livros, a participação em cursos e a troca de experiências com pessoas que já trilharam esse caminho. Cada pequena economia aplicada de forma estratégica pode ser o primeiro tijolo na construção de um patrimônio que, no futuro, permitirá não só a independência financeira, mas também a realização de sonhos que atualmente parecem distantes. Dessa forma, o foco não é meramente o acúmulo de capital, mas sim a construção de uma rede de segurança e crescimento que possa se sustentar por si só ao longo dos anos. Outro aspecto fundamental a ser considerado nessa caminhada é a importância de desenvolver múltiplas fontes de renda. Para muitos que vivem na escassez, a ideia de diversificar as fontes de receita pode parecer um luxo distante, mas é justamente essa prática que pode transformar a sensação de vulnerabilidade em uma oportunidade de estabilidade e crescimento. O conceito de diversificação está diretamente ligado à filosofia de que não se deve depender exclusivamente de um único fluxo de renda, principalmente quando este é resultado do trabalho assalariado, que muitas vezes não é capaz de gerar a liberdade financeira tão desejada.
Ao investir seu tempo e recursos, mesmo que limitados, em atividades que possam gerar lucros adicionais, como pequenos negócios, investimentos em renda fixa ou variável, ou até mesmo na economia digital, você cria um sistema onde o risco é diluído e as oportunidades de crescimento se multiplicam. Essa estratégia exige persistência e coragem para sair da zona de conforto, mas é justamente a partir dessas pequenas atitudes que grandes transformações podem ocorrer, demonstrando que o dinheiro é fruto de um trabalho inteligente e de uma contínua busca por conhecimento. Em meio a essa revolução pessoal e financeira, é imprescindível compreender que o verdadeiro aprendizado não ocorre apenas na teoria dos livros ou nos cursos presenciais, mas também na prática diária. A aplicação do conhecimento adquirido é o que realmente diferencia quem sonha com a riqueza de quem efetivamente a conquista. Cada desafio enfrentado, cada pequeno fracasso e, principalmente, cada acerto se transforma em um degrau para a construção de um futuro financeiramente estável. A resiliência é uma aliada indispensável nessa trajetória, pois os obstáculos e as dificuldades são inevitáveis, mas são justamente eles que moldam o caráter e fortalecem a determinação de quem está comprometido em mudar a própria realidade. Em vez de temer os riscos, é preciso aprender a gerenciá-los, a transformar cada erro em uma lição valiosa e a perceber que, mesmo nas situações mais adversas, há sempre uma oportunidade escondida para aqueles que estão dispostos a enxergar além do óbvio. Essa postura proativa e a busca constante por melhorias são os pilares que sustentam a jornada rumo à prosperidade e que, ao longo do tempo, se refletem em resultados concretos e duradouros. A disciplina financeira ocupa um espaço central nesta narrativa, pois sem ela, os melhores planos se tornam vazios e ineficazes. Administrar o orçamento pessoal, cortar gastos desnecessários e priorizar investimentos são práticas essenciais que podem fazer a diferença entre continuar preso a uma realidade de limitações e dar os primeiros passos rumo a uma vida de abundância. Essa disciplina não significa, necessariamente, abrir mão dos prazeres imediatos, mas sim aprender a fazer escolhas conscientes que privilegiem o crescimento a longo prazo. É preciso desenvolver a capacidade de planejar e estipular metas claras, transformando sonhos em objetivos tangíveis. Cada centavo economizado, cada pequena decisão de consumir de forma consciente e cada investimento realizado com base em um estudo criterioso contribuem para a construção de uma base sólida que pode ser expandida e aprimorada com o tempo. Essa visão de longo prazo exige uma postura de paciência e perseverança, pois os resultados podem não ser imediatos, mas a construção gradual de um patrimônio consistente tem o poder de revolucionar a vida e proporcionar a tão almejada independência financeira. Além da disciplina, a criatividade e a capacidade de inovar desempenham um papel decisivo no caminho para a prosperidade. Em um cenário onde os recursos podem parecer limitados, pensar fora da caixa e buscar soluções alternativas para os problemas do cotidiano torna-se uma estratégia indispensável. Muitas vezes, as oportunidades de investimento e crescimento se escondem em lugares inusitados, e é justamente a habilidade de enxergar além da superfície que permite descobrir essas joias raras. Seja por meio do empreendedorismo, da economia compartilhada ou da própria internet, hoje existem inúmeras possibilidades para quem deseja transformar a realidade financeira sem precisar de grandes fortunas iniciais. Essa adaptabilidade, aliada ao constante desejo de aprender e aprimorar-se, é o que diferencia os que permanecem presos em padrões ultrapassados daqueles que ousam desafiar as convenções e construir um novo caminho. A inovação, nesse contexto, não é um destino, mas sim um processo contínuo de evolução, no qual cada novo aprendizado e cada experiência vivida se convertem em ferramentas valiosas para a jornada rumo à riqueza.
É também fundamental reconhecer o poder das relações e do networking na conquista de uma vida próspera. A busca por conhecimento e sucesso não precisa ser feita de forma solitária. Pelo contrário, encontrar pessoas que compartilham os mesmos objetivos e que possam contribuir com suas experiências e conselhos é uma das estratégias mais eficientes para acelerar o progresso. Participar de grupos, eventos e comunidades voltadas para a educação financeira abre um leque de possibilidades onde a troca de informações e o suporte mútuo se tornam fatores decisivos para superar desafios e identificar oportunidades. Essa rede de contatos pode ser o diferencial entre continuar estagnado e alcançar patamares antes inimagináveis, pois permite que se tenha acesso a insights, dicas práticas e experiências reais de quem já trilhou o caminho. O exemplo de Robert Kiyosaki mostra que muitas das lições mais valiosas vieram não só dos livros, mas também do convívio com pessoas que tinham uma visão de mundo bem diferente e que sabiam transformar as dificuldades em alavancas para o sucesso. Portanto, investir tempo e energia em fortalecer relacionamentos e em construir uma rede de apoio genuína é, sem dúvida, uma das atitudes mais estratégicas para quem deseja romper com a mediocridade e alcançar a liberdade financeira. O engajamento com o conteúdo e a busca constante por melhoria pessoal e profissional são traços que não podem ser negligenciados nessa caminhada. Cada momento de dúvida, cada erro cometido e cada conquista, por menor que seja, deve ser encarado como parte de um processo maior de evolução. A construção de uma vida próspera é um exercício diário, que exige dedicação, paciência e, acima de tudo, a coragem para enfrentar e superar as adversidades. É importante lembrar que o sucesso financeiro não é um destino final, mas sim uma jornada contínua de aprendizado e reinvenção. Ao longo dessa trajetória, os desafios surgirão de diversas formas, mas é a persistência e a capacidade de se adaptar que farão a diferença entre aqueles que conseguem transformar suas vidas e aqueles que permanecem presos a uma realidade limitante. Essa mentalidade de crescimento, que valoriza cada experiência como uma oportunidade de aprendizado, é um dos elementos mais poderosos para construir uma trajetória de sucesso, pois permite que cada obstáculo seja visto como um passo a mais na direção da liberdade e da prosperidade. Em meio a tantas histórias de superação e transformação, é possível encontrar inúmeros exemplos de pessoas que, mesmo enfrentando dificuldades severas, conseguiram mudar o rumo de suas vidas aplicando os princípios da educação financeira ensinados por Robert Kiyosaki. Esses exemplos são fundamentais para inspirar e motivar aqueles que, à primeira vista, podem duvidar da própria capacidade de romper com padrões estabelecidos e conquistar a tão sonhada independência financeira. Histórias de empreendedores que começaram com pouco e, ao aplicar estratégias inteligentes de investimento, conseguiram não só melhorar suas condições de vida, mas também transformar a realidade de comunidades inteiras, servem como prova de que o potencial para a mudança reside em cada um de nós. A riqueza, nesse sentido, não deve ser vista apenas como a acumulação de bens materiais, mas sim como a soma de conquistas pessoais, profissionais e espirituais que, juntas, criam um caminho seguro rumo a uma vida plena e significativa. Ao adotar os ensinamentos que promovem uma visão diferenciada sobre o dinheiro, cada pessoa pode construir seu próprio percurso de sucesso independentemente das barreiras que a vida possa impor. Essa perspectiva de transformação não se limita apenas aos aspectos financeiros, mas se estende a uma mudança completa no modo como se encara a própria existência. Investir em si mesmo, no desenvolvimento pessoal e na busca por um conhecimento que vai além do convencional é a essência dessa revolução interna que possibilita não só a melhoria dos resultados financeiros, mas também o florescimento de uma vida mais rica e satisfatória em todas as suas dimensões. Ao perceber que cada pequena vitória conta e que o verdadeiro capital está nas habilidades e experiências adquiridas ao longo do percurso, torna-se possível enxergar oportunidades onde antes havia apenas obstáculos.
Essa transformação começa com um simples ato de reconhecer que a educação financeira é um investimento que nunca perde o valor, pois é ela que fornece as ferramentas necessárias para decifrar os enigmas do mercado e, ao mesmo tempo, reconectar o indivíduo com um propósito maior, a realização pessoal e a construção de um legado duradouro. Dessa forma, cada passo dado na direção do conhecimento e da prática financeira se converte em um investimento de longo prazo, capaz de produzir frutos que se estenderão por toda a vida. Enquanto avançamos nessa jornada, é indispensável manter uma postura de humildade e gratidão, reconhecendo que o processo de aprendizado é contínuo e que cada experiência, positiva ou negativa, contribui para o desenvolvimento de um caráter mais resiliente e determinado. O caminho para a prosperidade financeira exige coragem para abandonar modelos ultrapassados, ousadia para explorar novos horizontes e, acima de tudo, a capacidade de transformar o conhecimento em ação efetiva. Cada desafio vencido, por menor que seja, fortalece a convicção de que é possível reescrever a própria história, criando uma nova narrativa onde as limitações do passado se tornam meros degraus na escada do sucesso. Essa mudança de paradigma não acontece da noite para o dia, mas é resultado de uma persistência incansável, de noites mal dormidas e de uma dedicação que transcende o imediato. Ao encarar cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento, a pessoa se transforma e encontra forças para seguir adiante, mesmo diante das adversidades, demonstrando que o verdadeiro segredo para se tornar rico sendo pobre está na capacidade de transformar a adversidade em combustível para a realização dos sonhos. Ao refletir sobre esses ensinamentos, é possível compreender que a riqueza verdadeira não se resume à quantia de dinheiro acumulada, mas sim a liberdade de fazer escolhas conscientes, de viver com propósito e de contribuir para um mundo melhor. O aprendizado financeiro se torna, assim, um instrumento para o empoderamento pessoal e para a construção de uma vida que transcende os limites impostos por uma realidade muitas vezes desigual e injusta. Cada conceito assimilado, seja um entendimento sobre ativos e passivos, a importância de diversificar fontes de renda ou a necessidade de investir em conhecimento, contribui para uma mudança radical na forma como encaramos a vida e os desafios que ela apresenta. Essa transformação é o primeiro passo para que, mesmo aqueles que se encontram em situações de carência, possam vislumbrar um futuro repleto de possibilidades, no qual o dinheiro deixa de ser visto como um fim em si mesmo e passa a ser entendido como uma ferramenta poderosa para a conquista de uma liberdade plena. Em síntese, a mensagem que ecoa através dos ensinamentos de Robert Kiyosaki é a de que não existem fórmulas mágicas, mas sim uma série de atitudes e escolhas que, quando adotadas de forma consistente, podem transformar a realidade financeira de qualquer pessoa. A jornada para se tornar rico, mesmo partindo de uma posição de pobreza, é construída diariamente, por meio da educação, da prática e da coragem de desafiar o que se considera impossível. Cada dia dedicado a aprender algo novo, cada esforço para economizar e investir de maneira inteligente, cada conquista, por menor que seja, soma-se a um percurso que, com o tempo, revela-se capaz de gerar uma verdadeira revolução interna. É essa persistência, esse comprometimento com a melhoria contínua e essa visão inovadora sobre o papel do dinheiro que, no final, fará a diferença entre permanecer preso a uma realidade de limitações ou alcançar a liberdade e a abundância tão desejadas. Ao fechar os olhos e imaginar uma vida onde as amarras da escassez foram superadas, onde cada passo rumo à educação financeira se traduz em um avanço concreto para a realização dos maiores sonhos, surge a certeza de que o poder de transformar o próprio destino está ao alcance de todos. Não se trata de buscar atalhos ou soluções instantâneas, mas sim de investir diariamente no que realmente importa: o desenvolvimento pessoal, a construção de um conhecimento robusto sobre finanças e a coragem de acreditar que é possível reescrever a própria história. A realidade pode até parecer adversa,
Mas a determinação e a persistência têm a capacidade de desvelar oportunidades onde aparentemente não há saída. Essa jornada é um convite a todos aqueles que desejam romper com os paradigmas tradicionais, a abrir a mente para novas possibilidades e a transformar a própria vida, não apenas em termos financeiros, mas em todos os aspectos que compõem uma existência plena e significativa. E assim, neste roteiro, convido cada espectador a refletir profundamente sobre seu papel na própria transformação e a perceber que as barreiras que parecem intransponíveis podem, de fato, ser superadas com o conhecimento certo, a atitude correta e a visão de futuro que transcende as limitações impostas pelo passado. É um chamado para que cada um assuma a responsabilidade por seu próprio crescimento, que se comprometa a investir na própria educação financeira e que encare cada obstáculo não como um fim, mas como o início de um novo capítulo de aprendizado e evolução. A jornada para se tornar rico, mesmo partindo de condições modestas, é um caminho repleto de desafios, mas também de inúmeras recompensas que só podem ser colhidas por aqueles que têm a coragem de persistir e de acreditar que, no fundo, o verdadeiro poder reside na capacidade de transformar sonhos em realidade. Essa é uma mensagem poderosa que ressoa com intensidade em cada pessoa que sonha com um futuro melhor e que se recusa a aceitar as limitações impostas por um sistema que muitas vezes parece intransponível. O chamado para a ação, portanto, é claro. É preciso abandonar a mentalidade de escassez, investir em conhecimento e transformar cada desafio em uma oportunidade de aprendizado. A riqueza verdadeira não é conquistada da noite para o dia, mas sim construída, tijolo por tijolo, com determinação, disciplina e uma visão de longo prazo que transcende as dificuldades imediatas. É fundamental perceber que cada pequeno passo, cada decisão consciente e cada esforço para aprimorar-se se somam a uma jornada que, com perseverança, pode levar à tão desejada liberdade financeira. Ao encarar essa jornada com o coração aberto e a mente focada, percebe-se que os obstáculos deixam de ser barreiras intransponíveis e se transformam em lições valiosas que, no final, fortalecem a determinação e impulsionam o indivíduo rumo à realização dos seus sonhos. Em última análise, o segredo para se tornar rico, mesmo partindo de uma realidade marcada pela escassez, reside na capacidade de transformar a própria visão sobre o dinheiro, de investir continuamente em conhecimento e de abraçar o desafio com a convicção de que o verdadeiro poder de mudar o destino está em nossas mãos. Ao integrar esses princípios no cotidiano, ao celebrar cada conquista, por menor que seja, e ao encarar cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento, torna-se possível construir uma trajetória marcada não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela realização pessoal em sua forma mais genuína. Assim, este roteiro se encerra com uma mensagem clara e inspiradora. A transformação começa com uma única decisão, com o comprometimento de olhar além das limitações e com a coragem de acreditar que cada passo dado em direção ao conhecimento é, na verdade, um passo rumo à liberdade, à prosperidade e à realização de uma vida verdadeiramente plena.